Bom dia, quarto ano! Hoje é nossa aula 5 de Ciências. Vamos abordar questões sobre o equilíbrio ambiental, considerando especialmente as relações alimentares que nós estudamos anteriormente. Vamos enfatizar a responsabilidade do ser humano em relação a esse tema, tá? Visto que as ações do ser humano podem causar muita importância e impactos, tá? E interferências no meio ambiente. Temos lá um homem pescando. O homem à procura do seu alimento. Na sua opinião, as atividades humanas podem afetar o equilíbrio de um ambiente? Como? Sim, né, pessoal? O ser humano, as ações humanas podem afetar o equilíbrio de um ambiente. De que forma? Retirando os insumos da natureza em velocidade maior ao que ela pode repor. Por exemplo, o equilíbrio na natureza significa que as populações de seres vivos devem estar em quantidade adequada, de modo a não impedirem outras espécies de continuarem existindo, tá? E é claro, haver recursos abióticos necessários. Então, o ser humano tem que tomar cuidado com a forma que ele explora a natureza. Naturalmente equilibrado. Então, todos os elementos da natureza estão de alguma forma conectados. As cadeias e as teias alimentares são ótimos exemplos de como os seres vivos, componentes bióticos, podem se conectar direta ou indiretamente. Então, componentes bióticos significa que são seres vivos. E, além dos componentes bióticos, não podemos esquecer dos elementos sem vida, abióticos, como água, ar, solo, luz e minerais. Esses de fundamental importância para a manutenção da vida, água, ar, solo, luz e minerais. Então, cada região do planeta tem características específicas e é habitada por certos grupos de seres vivos, como os exemplos a seguir. Exemplo de ambiente de uma floresta, na qual podem ser encontrados onça-pintada, macacos, pássaros, sapos e plantas diversas. Exemplo de região como o deserto, por exemplo. A vegetação é rasteira e rara, e os animais são adaptados à falta de água, como os lagartos, as ilhamas e certas aves. Todos esses são típicos de ambiente como o deserto. Nessa região do planeta, o Ártico, a neve toma conta da paisagem. Os animais são de coloração clara e muitos pelos, como coelhos, raposas e ursos, que são muito comuns nesse ambiente. Olha só, pessoal, analisando esses 3 ambientes de ecossistemas, vamos analisar as imagens assim. Quais devem ser a relação entre os seres vivos de cada ambiente? Como que vocês imaginam que é a temperatura e a umidade em cada lugar das imagens? Quero que vocês observem novamente as imagens. Pensa só, quanto mais extremo é um ambiente, ou seja, quanto mais longe, em termos de distância de uma área para outra, ou também em termos de temperatura e altitude, por exemplo, menor é a sua biodiversidade. Ou seja, menor é a quantidade ou o conjunto de espécies de seres vivos que vivem nesse lugar. Olhem na primeira composição, a Mata Atlântica, por exemplo. Lá existe uma enorme diversidade de fauna e flora, ou seja, de espécies de animais e vegetais. Muitos. Já no Ártico, por exemplo, que é longe de tudo, possui uma enorme altitude, então lá existem poucos animais em relação à Mata Atlântica. Olha só uma atividade no box do jogo rápido. Vamos ouvir com atenção a professora, que vai ficar fácil para vocês responderem as 2 questões. Então, olha só, observando atentamente as imagens anteriores, em sua opinião, os seres vivos retratados apresentam alguma diferenciação especial em virtude do ambiente em que vivem? Sim, pessoal, é claro que apresenta diferença. Mas vocês não vão responder somente com um sim. Olha só,
Os animais, os seres vivos do ambiente desértico, eles estão adaptados às escassez de água e oscilação de temperatura. Ou seja, é muito quente durante o dia e muito frio à noite. Já os seres vivos do ambiente polar estão adaptados a temperaturas muito baixas. Geralmente existe pouco alimento e quase nenhuma vegetação. Sem contar que a luminosidade durante o ano lá, em alguns locais, é extremo. Ou seja, existem locais por lá que o sol é durante 24 horas por dia. É extremo. E ainda existe reservas de gordura e de água no corpo dos animais. Muitos têm a presença ou têm ausência de pelos. Então, tudo isso favorece os locais onde eles habitam. E olha só, são locais muito equilibrados. Por isso que o homem tem que tomar cuidado com o que ele retira da natureza. Bom, então essas seriam as diferenças. A letra B pergunta: o que aconteceria se esses seres vivos fossem trocados de ambiente? Se eu pegar o urso polar e colocar lá no ambiente desértico? Se eu pegar a ilhama e levar ela lá no ambiente polar? E a onça pintada, se eu colocar ela lá no ambiente polar ou no ambiente desértico? O que vocês acham que iria acontecer com esses animais, pessoal? Será que eles sobreviveriam? É claro que não sobreviveriam, porque eles não poderiam se adaptar às novas condições de temperatura e umidade. Isso porque as suas características físicas, como gordura e pelo, nem permitiriam. E ainda tem a falta de alimento, porque eles se alimentam de outros tipos de animais, de outros ambientes. Porém, outros animais poderiam ter uma boa adaptação, certo? Em razão da falta de predadores naquele lugar. Vocês viram então como é importante os seres vivos? Eles representam uma cadeia alimentar, um ciclo de energia e de matéria. Então eu espero que vocês tenham entendido um pouquinho dessa explicação para que vocês possam formular a resposta de vocês, tá? Eu vou parar por aqui hoje. Até a nossa próxima aula e um beijão para vocês.